Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos dar início então à aula de hoje. Vai ser um pouco diferente hoje, né? Temos acostumado a apresentar. Vai ser a Laide Lécio, da forma que o presbítero de Lécio dá a aula tão bem explicadinha, né? Hoje nós vamos dar com a revista, então. E eu convido vocês. Vai ser uma oportunidade de lermos juntos a revista e explicarmos os pontos mais interessantes da lição. É a, é a lição de número 13, a redenção prometida, o evangelho anunciado no Pentateuco, lá em Deuteronômio 29 e 30 da nossa revista, tá bom? Pegue então sua revista, a Bíblia. Se houver qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários ou manda no nosso WhatsApp, que vocês já sabem. E nós vamos tirando as dúvidas, tá bom? Bom dia aí para Joana, o Zé Carlos, que está juntamente conosco, estudando nessa manhã. A minha esposa Adriana, Deus abençoe. O Ataíde, bom dia Ataíde também. Tá junto com a sua família aí, Deus abençoe. Feliz Páscoa para você e sua família também, Ataíde. O irmão Alaerte, Deus abençoe Alaerte. Feliz Páscoa também para vocês. Tá bom? Para Jô, para Zé Carlos, para Adriana. Então é isso aí, estamos marcando aqui no nosso reloginho cinco alunos presentes. Vamos começar então a aula. Vamos começar orando, tá certo? É a lição de número 13 da revista ainda, o Pentateuco visto de cima, é a última lição. Só semana que vem que nós vamos começar a nova lição. E eu já peço a vocês que se preparem aí. O Zé Carlos sempre me ajuda nesse sentido.
para distribuir as revistas, tá certo? Para os alunos da Escola Dominical. Então, se você quiser a revista nova, dá um toque para a gente aí, coloca aí eu quero, e o Zé Carlos vai levar para os alunos, os jovens e os adultos, eu e o Zé Carlos. A gente faz aí uma equipe aí e distribui as revistas, tá bom? Vamos orar então para essa última aula dessa última revista sobre o Pentateuco visto de cima. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus nos achegamos a Ti, agradecidos, ó Deus, pela oportunidade de nos reunir mais uma vez em estudo da Tua Palavra. E hoje um dia especial. Hoje nós comemoramos a ressurreição de Jesus, a vitória dele sobre a morte, a vitória dele sobre aquela cruz que tirou a sua vida, sobre o pecado, ó Deus, ressurgindo dentre os mortos e ganhando para nós a salvação, a vitória sobre todas essas coisas ruins adentradas por causa do pecado na humanidade. Obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, que possamos clamar a plenos pulmões nesse dia o teu louvor e a tua palavra, em gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Louvado seja o teu santo e excelso nome, para sempre. Nós oramos agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Vamos ver, tem mais algum comentário aqui? O Alaete deu bom dia. A Rosa está conosco. A Raquel Spin. Bom dia, pessoal. Feliz Páscoa a todos vocês. O Alaete já quer a revista aqui. Tá bom. Vamos lá. Então, vocês têm essa revista? Ó a revistinha aqui, ó. Expressão. Essa é a última, né? Que nós estamos estudando. Tá certo? A nova revista é bem parecida, é essa daqui. É a expressão também, só que o título vai ser outro. Vai ser Igrejas em Apuros, é um estudo sobre as igrejas do Apocalipse. Tá certo? Então você vai receber essa nova revista. Vamos lá então. Já oramos a redenção prometida ao evangelho anunciado no Pentateuco. Deuteronômio 29:30. Nós vamos lendo os textos bíblicos conforme a gente for lendo a revista, tá bom? Então, a introdução diz assim. O relato do Pentateuco está terminando. Moisés está próximo de sua morte e se despede do povo pronunciando sua última mensagem. Ela possui um chamado ao compromisso com Deus, mas também inclui uma graciosa oferta da eterna misericórdia restauradora de Deus, mesmo quando caímos em pecado. Então aqui o autor da revista, ele está dizendo que Moisés está se despedindo, né? Ah, Maíra está aí conosco também. Bom dia, Maíra. Deus abençoe. Então, ele está se despedindo, né? Ele está chamando as pessoas ao compromisso nesse último discurso, né? E ele está lembrando que ainda que as pessoas caiam no pecado, Deus sempre nos dá uma oportunidade, certo? Então, o autor aqui está dizendo que o evangelho está contido nesse último discurso de Moisés. E de fato está, o evangelho está sendo anunciado mesmo ali no Antigo Testamento, né? Lembrando que o evangelho são as boas novas de Jesus Cristo, as boas novas de que Deus veio ao mundo para nos salvar. Então, está contido ali. Essa misericórdia tem suas raízes na eternidade e se manifestou em Jesus, que nos resgatou do pecado e trouxe a redenção. Concluímos nosso trimestre vendo como Moisés anunciou Jesus e o Evangelho, para que ele fosse a principal segurança de Israel e de todo o povo de Deus ao longo dos séculos, né? Bom, quando o autor fala que Moisés anunciou Jesus, ele fala que Moisés anunciou o Messias prometido de Israel. Moisés não tinha né,
a lucidez, a clareza que nós temos hoje de que o Messias é Jesus Cristo, tá certo? A revelação ela é progressiva, ela foi dada ao longo da história. Da mesma forma que nós ainda não sabemos o que é céu, nós não sabemos como vai ser a volta de Cristo, Moisés também não sabia quem era Jesus Cristo, como ele, né, ele viria. Nós vemos que até pessoas da época de Jesus Cristo tiveram dúvidas sobre se Jesus Cristo de fato era o Messias. O próprio João Batista, ele manda indagar, ele manda os seus discípulos indagarem a Jesus se de fato ele era aquele que eles esperavam. Lembram-se disso? Então, nós temos que ter essa ideia. O Evangelho ele está contido no Antigo Testamento, mas ele não está claro, né? Por isso que algumas pessoas dizem que o Antigo Testamento é uma sala escura e o Novo Testamento é essa sala clara. A gente só consegue enxergar as coisas que estão no Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Ponto 1, então, da revista. Não se esqueçam da história. Vamos ler Deuteronômio 29, de 1 a 29? Então Moisés vai lembrar os israelitas, né, reforçar que eles não podiam esquecer da história. Né? A história, como nós vimos na aula passada, ela traz muitas lições, muitos aprendizados. Quando eu olho para trás e aprendo, né, sejam com os erros, sejam com os acertos dos meus antepassados. Isso deve servir de história para mim. Então é isso que Moisés vai ensinar no seu discurso. Deuteronômio 29, do 1 ao 9, diz assim: São estas palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Então veja que a aliança também ela é progressiva, né? A aliança, Deus vai dando ao longo da história, como se estivesse preparando o povo para coisas maiores, não é? É como se a gente preparasse uma pessoa e depois desse mais uma porção daquilo que ela já pode receber. Então, a aliança foi dada nesse sentido. Ela vai sendo diluída aos poucos como um remédio na vida dos israelitas. Verso 2. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Tendes isso tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Então perceba, nem tudo que as pessoas viam, elas entendiam. Por quê? Porque elas não estavam preparadas. Por isso que o evangelho é progressivo, não é? Daí nós tiramos várias lições. Por exemplo, nós não podemos pegar uma pessoa recém-convertida e começar a dar a ela ou tratar com ela assuntos que somente uma pessoa que está mais tempo no evangelho, mais tempo na igreja, está preparada para aprender e para ouvir, certo? Primeiro, lembram-se que Paulo falou assim, que lá aos Gálatas, né, aos Coríntios, dizendo que deu leite para eles, Então é assim, quando uma pessoa ela se converte, quando ela está chegando na igreja, ela precisa ser tratada como uma criança espiritual, porque ela não sabe ainda nada de Bíblia, não sabe nada de igreja, né? Então, esse é um método também divino que Deus fez com o povo de Israel. No início da caminhada deles, da saída deles do Egito e da caminhada do deserto, Deus foi mostrando. Só que Deus não deixava eles entenderem tudo ainda. Eles não tinham compreensão plena. Essa compreensão foi dada ao longo, né? Foi mostrando ali que aqueles sinais apontavam para quem? Para o Messias, para o Cristo. Tá certo? Então, aos poucos, né, vai caindo a ficha, né? Não é assim com a gente também. A gente passa por situações que a gente não entende na hora. Mas passado um tempo a gente fala, poxa, agora eu entendi o que aconteceu comigo, agora eu entendi o que falaram comigo. Então, é nesse sentido, tá bom? Continuando aí, verso 5 do Deuteronômio 29. 40 anos os conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália.
pão não comeste, não bebeste vinho, nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, perceba, Deus não deu todas as regalias. Deus pode todas as coisas, ele pode todas as coisas. Mas Deus privou essas pessoas dessas, não é, de pão, mesmo de água. Eles precisavam depender de Deus, saber que Deus era o protetor, que Deus providenciava aquilo que eles precisavam, né? Então, nós aprendemos com isso que o próprio sofrimento ele é didático dentro do plano da redenção, né? A necessidade. Imagina vocês se todas as pessoas tivessem todas as coisas que quisessem, não é verdade? Se nós tivéssemos tudo, né? Não precisássemos lutar por nada, não precisássemos penar para ter as coisas. Então, nós não daríamos valor às coisas, não é isso? Então Deus, ele permite que o povo passe por privações para que o povo possa se achegar a Deus, possa pedir a Deus, reconhecer a Deus como o provedor de todas as coisas. Tá bom, gente? Vão comentando aí se vocês estão entendendo, tá certo? Continuando, verso 7. Quando viesse a esse lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro a peleja e nós os ferimos. Tomamos-lhes a terra e a demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Então, ali aquela primeira lição do discurso, do último discurso de Moisés, era para que eles guardassem tudo aquilo no coração e pudessem tirar lições a respeito disso, ok? Bom dia, Marizene, você chegando agora conosco também. Prazer, feliz Páscoa. Então vamos continuar lá. Ponto 1 da revista, ainda no começo da lição aí, da nossa última lição da revista sobre o Pentateuco visto de cima, né? A lição 13. Bom, ponto 1 diz assim: Moisés mais uma vez chama a atenção para a história do relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Os grandiosos atos da redenção são lembrados. Deus se manifestou poderosamente libertando Israel do Egito. Essa é a única e suficiente base do relacionamento de Deus para o seu povo. Lembram-se que eu falei? Então, Deus está relembrando ali o seu cuidado, né? Em seguida, Moisés lembra a dureza do coração dos israelitas. Deus não lhe havia dado coração para entender e olhos para ver todos os benefícios do Senhor para eles. Eles tinham passado 40 anos dependendo completamente do Senhor. Não tiveram luxo, mas nada lhes faltou. Pelo contrário, receberam sustento extraordinário. Enfrentaram poderosos reis e foram vitoriosos. Todas essas coisas deveriam motivá-los a guardar e cumprir a aliança para que prosperassem em tudo. Tá certo? Então, isso é fato, né? Deus os sustentou ali no deserto, Deus deu tudo o que eles precisavam, assim, na medida do possível. É lógico que não havia luxo, né? Mas não lhes faltava o que comer, o que beber, né? Para que eles aprendessem realmente né, a depender do Senhor, a buscar o Senhor. Então essa era a forma didática, né? E agora isso serviria para que eles não se esquecessem do Senhor, que nos momentos mais difíceis da sua vida Deus esteve com eles, tá certo? Continuando, diz assim: se a curta história de Israel era tão rica e marcante, o que dizer da história do povo de Deus hoje? Temos em nossas mãos tudo o que a lei, os profetas e os salmos disseram. Testemunhamos a encarnação do Filho de Deus, seus ensinos, obras e principalmente seu sacrifício na cruz e sua ressurreição. Tendo subido aos céus, Jesus equipou sua igreja, dando-lhe poder por meio do Espírito Santo, e assim o Evangelho tem se espalhado por todo o mundo e transformado pessoas e culturas, sem se curvar diante de qualquer perseguição e sem se deixar destruir por qualquer erro ou engano. A vitoriosa história de redenção por meio de Cristo é o grande motivo para mantermos firmes o nosso compromisso com o Senhor. Então aqui
o autor da revista, ele vai fazer um contraponto entre o que o povo de Israel aprendeu no deserto por Deus e o que a igreja hoje aprendeu com o evangelho, com a vinda de Cristo. Né? Deus continua nos sustentando. Então, aquela mensagem que foi dada a Israel, né, há muitos anos atrás, ela serve hoje para nós também, no sentido de que Deus, ele continua nos sustentando, nós continuamos a depender de Deus. Então nós também não temos tudo aquilo, embora não estejamos no deserto, tenhamos, lógico, o nosso conforto hoje é incomparavelmente melhor, né, com o que os israelitas tiveram no deserto, mas ainda hoje nós passamos por dificuldades, né? E nós temos que aprender também com a história, que nos momentos de dificuldade, Deus, ele vai nos assistindo, ele vai cuidando de nós, tá certo? Bom dia, dona Lúcia. A Maria Lúcia Espim está conosco também, né? A minha sogra. Seja bem-vindo, feliz Páscoa para a senhora também, tá bom? Então, irmãos, a história do passado, ela deve servir, assim, de exemplo para nós. Tudo que nós já vivemos com Deus, todas as nossas experiências com Deus, deve servir para fortalecer a nossa fé. Tá certo? Deus não dá tudo o que nós queremos, mas tudo aquilo que Deus nos dá, nós devemos guardar no coração para servir como estímulo para continuar a servir a Deus. Ok? Então vamos lá, o ponto 2 da revista na página 61. Mantenham-se comprometidos com o Senhor. Deuteronômio 29, de 10 a 15. Depois de Moisés ter lembrado os atos históricos de Deus no deserto ali, livrando eles de reis perigosos e poderosos, né, de ter sustentado eles com água, com pão, Moisés agora vai dizer para que eles mantenham-se comprometidos com o Senhor, né? Para que eles continuem, eles estão prestes a herdar a terra prometida, né? E a gente sabe que vamos dizer assim, é uma característica humana de quando as coisas melhoram, se esquecer de Deus. Tá certo? Nós temos que velar por isso. Você que, graças a Deus, está sendo abençoado por Deus, Deus tem abençoado seu lar, sua família, sua casa, seu emprego, não é? Você está bem, graças a Deus, mesmo nessa toda essa pandemia, né? Deus tem sustentado a sua vida. Então você não pode se esquecer de permanecer firme no Senhor, firme no Senhor, usando a história da sua vida, o alento de Deus, o cuidado de Deus nos momentos difíceis, para que você agora permaneça firme. Mesmo todas as coisas indo muito bem, você não deve se esquecer de Deus. Vamos ler então Deuteronômio 29, 10 a 15. Diz assim, Deuteronômio 29, 10 a 15. Vós estáis hoje todos perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, e vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água. O que ele está dizendo aqui? Que todas as pessoas, a mensagem de Deus é para todos. Não é? Não tem ninguém que seja mais abençoado por Deus e outros menos. Tanto é que ele começa falando, né, dos cabeças, que eram as pessoas mais poderosas dentro de Israel, os cabeças das tribos, os anciãos, os oficiais, meninos, crianças, tá vendo? Eles participam também do povo de Deus, meninos, né, que é um sinônimo para criança, mulher, que muitas vezes é dita como desprezada dentro da cultura, das culturas antigas, a palavra de Deus também era para elas. O estrangeiro, que muitas vezes nós vemos assim, né? Mas o que esse estrangeiro está fazendo aqui na nossa pátria? Ele não tem direito, né? Deus, pelo contrário, Deus fala que eles também têm que ser recebidos, né? Então vejam, a mensagem de Deus, ela abrange todo o povo que se diz povo de Deus, que está junto com o povo de Deus. Inclusive os mais humildes, o rachador de lenha, o tirador de água, que eram aqueles ofícios mais simples, né? Dentro do povo de Deus, até esses são valorizados por Deus. Que coisa, né, irmãos? Às vezes
a sociedade só valoriza quem tem diploma, quem tem fama, né? Quem é estudado, isso e aquilo. Quando Deus, ele valoriza todas as pessoas, mesmo aquelas que são desprezadas, né? A viúva, o órfão, a mulher, o estrangeiro, o rachador de lenha e o tirador de água. Perceba, a mensagem de Deus é para todo o povo de Deus. Tá certo? Então esse é a explicação aqui do texto. Continuando, verso 12 de Deuteronômio 29. Abra sua Bíblia aí. Para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Interessante. Já no Pentateuco aqui, no discurso de Moisés, Deus lança, né? Ele lança as suas redes, vamos dizer assim, para o futuro, para aqueles que ainda não faziam parte dessa aliança com Deus, aqueles que ainda estavam distantes, quer temporalmente, né? Porque ele está falando aqui sobre Jesus, sobre o povo de Israel lá do futuro ainda, sobre as gerações que ainda não haviam nascido, que é sobre outros povos, porque a princípio a bênção de Deus, o evangelho de Deus veio para quem? Para um povo específico que era Israel. Mas o plano de Deus é para que o evangelho alcançasse todas as nações, como de fato alcançou. Hoje nós somos brasileiros e fomos resgatados, não é? Pelo precioso sangue de Cristo, pela graça de Deus, né? Através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, o povo israelita tinha que entender que eles eram o princípio daquela aliança com Deus. Essa aliança iria se expandir, né? Iria alcançar povos de todo o mundo, povos da mais alta estirpe, também como povos simples, né? Então, o evangelho é para todos. Em outras palavras, é isso. O evangelho é para todos. Deus não faz acepção de pessoas, tá certo? Nós não podemos escolher a quem nós vamos pregar. Nós temos que sair pelo mundo pregando o evangelho para todas as pessoas, tá bom? Bom dia, Lúcia. A Lúcia está conosco também, a Maria Lúcia, aqui da congregação. Deus abençoe a você, seu Luiz, né? Feliz Páscoa para vocês todos aí. Que Deus abençoe. Estamos felizes pela recuperação da sua irmã, da sua filha também, que esteve internada. Que Deus abençoe, Lúcia. Que Deus continue abençoando o seu lar. Vamos lá, então? Vamos ler o ponto 2 agora. Já lemos os versículos que nos sugeriu. O ponto 2 é tratar sobre mantenham-se comprometidos com o Senhor. Tá certo? Então, o compromisso com Deus deve ser de todos, desde os líderes até os mais simples trabalhadores, homens, mulheres e crianças. Mesmo aqueles que não estavam presentes deveriam assumir o compromisso com o Senhor. A aliança é um relacionamento do qual ninguém pode ser dispensado. É um ato soberano de Deus. É a única possibilidade de vida. Qualquer pessoa que se desviasse e seguisse falsos deuses seria amaldiçoado. O mesmo é dito sobre aqueles que abrigassem a perversidade em seu coração ou se entregassem à embriaguez. Certo? Deuteronômio 29, 19. O que diz o 29, 19? Ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Então, né, quem acha que vai ser abençoado, que Deus vai ter misericórdia, a pessoa continuando, perseverando no erro, está muito enganado, tá certo, irmãos? Deus, ele não comunga, ele não tem comunhão com o que é errado. Deus não pode pecar. Nós vemos agora na comemoração da Páscoa, né, as palavras de Jesus dizendo Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Nós sabemos hoje em dia porque Deus desamparou Jesus Cristo na cruz. É porque naquele momento Jesus estava recebendo o pecado de
toda a criação, de todos os homens, de todos os tempos. E Deus, o Pai, ele não tem contato com esse pecado. O Filho encarnou para receber esse pecado. Então o Filho foi abandonado para receber esse pecado sozinho ali na cruz. Tá certo, gente? Então Deus não tem contato com o pecado. Deus não permite pecado, né? Deus, ele é intolerante com o pecado. Ele ama o pecador, mas com o pecado ele é intolerante. Tá certo? Vamos lá. Continuando, então, diz assim: quem não é por mim é contra mim, disse Jesus em Mateus 12:30. Não se pode resistir ao chamado de Jesus, tanto no aspecto teológico quanto no aspecto prático. No aspecto teológico, sua eficácia está na ação do Espírito Santo, que quebranta o coração e o leva a Jesus. No aspecto prático, negá-lo põe fim a qualquer possibilidade de vida e alegria. Veja o jovem rico que, por recusar-se a deixar os bens e seguir a Jesus, saiu triste, sem qualquer esperança de herdar a vida eterna. Bom, nem vou abrir o texto porque todos conhecem a passagem, não é? Do jovem rico, que ele dizia cumprir praticamente todos os mandamentos, mas Jesus sabia que o seu coração estava então na riqueza, disse: então, vai, vende o que tens, dá aos pobres e segue-me. E ele saiu pesaroso. Por quê? Porque o seu coração, né, estava na riqueza, né? É aquilo, né? É a religiosidade. A pessoa acha que por ter a Bíblia, né, por ir numa igreja, por praticar uma religião, ela já está salva. Não é nada disso, né? A religião verdadeira é o amor e a obediência a Deus, tá certo? É o amor e a obediência. É lógico que dentro da religião, dentro da prática da religião, há o culto que nós precisamos ir, a comunhão, a oração, ao estudo bíblico, a todas essas coisas. Mas, né, o importante realmente é a religião prática, é o amor, é a obediência a Deus. Deus conhece o seu coração, né? Aquele ladrão ao lado da cruz de Jesus, não deu tempo dele ir para a igreja, não deu tempo dele ler a Bíblia, não deu tempo de nada. A única coisa que deu foi ele falar com Jesus, se arrepender dos seus pecados e pedir que Jesus o levasse para o paraíso. E foi isso que aconteceu. Tá certo? Então, muito cuidado com a religiosidade. É isso que o autor está dizendo aqui, né? A ideia do jovem rico, que era religioso, mas no entanto ainda não tinha se convertido de coração. Bom, continuando aqui a página 61, depois do texto do jovem rico. Vemos o mesmo ensino quando os discípulos foram questionados a respeito de sua fidelidade a Jesus. Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Tá certo? Então, irmãos, nós precisamos nos manter comprometidos com Deus. Comprometidos. Independente da situação. Tá certo? Independente da situação. Precisamos estar firmes, todos nós, né? Quer vivamos, quer morramos, sejamos sempre firmes no Senhor. Né? O Senhor é a nossa rocha, né? Não podemos aí ser levado pelos momentos da vida, né? Existe até aquele cântico, né, antigo que a igreja canta, né? Não haja circunstância, né? Como que é? É um cântico antigo aí, né? Que fala que as circunstâncias não podem determinar a minha vida, né? Não pode determinar o que eu creio, né? Embora as circunstâncias, então, a gente tem que estar firmes, sempre firmes, no Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Estão todos aí ainda, a Taíde, Lúcia, Maria Lúcia, Rosa, Maíra, a Raquel e a Adriana, o Alaerte, o Zé Carlos, então, a Edenise, a Rosa, já falei, né? A Marizene. Que Deus abençoe, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, qualquer comentário, coloque aqui no nosso chat. Vamos lá, ponto 3 da revista. Aí, Marizene, muito bem. A Rosa também tá aí, a Rosa.
Eu acho que eu falei com a Rosa, né, Rosa? Feliz Páscoa, Rosa, para você, pro seu esposo. Deus abençoe sua casa. Vamos lá. Ponto 3 da revista. Cuidado com as tentações. Deuteronômio 29, 16 a 29. Vamos ler? Vamos lá. Deuteronômio 29, 16 a 29. Cuidado com as tentações, né? Se a gente quer permanecer firme, a gente tem que estar sempre alerta com as tentações. Para estar firme, é preciso vencer as tentações. Tá certo? Então vamos lá. Verso 16 em diante agora do capítulo 29 de Deuteronômio. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Olha só. Então, os israelitas deveriam tomar cuidado para não querer imitar os deuses dos outros povos, tá certo? Então, isso acontece hoje em dia também. A gente, né, de repente tem um vizinho próspero que não serve a Deus, né, e aplica seu dinheiro não sei o quê, e faz não sei o quê, e a gente começa a invejar a vida da pessoa, a querer ser igual àquela pessoa, só que ela não tem Deus. Os métodos dela são outros métodos. Então tome cuidado, meu irmão, minha irmã, tome cuidado, né, em estar fazendo coisa de ímpio. Tome cuidado. Era isso que Israel deveria tomar cuidado, né? Não imitar aqueles povos lá que tinham ídolos de ouro, de prata, de madeira. Vamos lá. Continuando aqui. Verso 19: Ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: Terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor, e o seu zelo sobre tal homem, toda maldição escrita nesse livro, jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita nesse livro da lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos, que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo as pragas dessa terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então veja, Deus iria tratar o seu povo, se desviasse, da mesma forma que foi tratado os ímpios lá de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim. Então, o pecado, ele traz as mesmas consequências para o crente que traz para o ímpio, né? Então, né, não tem diferença a consequência do pecado, né? Se uma pessoa se prostitui, né, seja crente ou não seja crente, vai trazer maldições para o seio da sua família, não é? Quantas pessoas morreram? Hoje em dia está mais avançado o tratamento da AIDS, mas quantas pessoas não morreram com AIDS? Pessoas crentes e pessoas não crentes. Ou a AIDS só pegou em pessoa não crente, né? Por causa de relações sexuais ilícitas, de promiscuidade. Então perceba, a consequência para o pecado é tanto para o justo quanto para o injusto. Tá certo? Não há diferença. Há diferença na bênção de Deus. Se houver arrependimento e Deus cuidar dessa pessoa, é diferente. Mas a consequência do pecado é sempre a mesma. Se alguém dá um tiro num justo e dá um tiro no injusto, no ímpio, os dois correm o risco de morrer, tá certo? Ou morrerem mesmo, né? Ou ficarem feridos.
mas a consequência é a mesma. Então é para isso que Moisés está alertando: olha, Deus vai tratar vocês como os ímpios. Se vocês pecarem, depois de conhecer a verdade, vocês serão tratados como ímpios, ok? A Lúcia lembrou a música lá: não olhe circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor. É isso mesmo, Lúcia, obrigado. Obrigado. Bom, a Joana comentou aqui: com a resposta que Jesus deu para o jovem rico, ele deve ter ido embora com os olhos cheios d'água, pensando no seu dinheiro. É, pode ser, Ju, pode ser. Né? A nossa esperança é que ele tenha refletido num outro momento e tenha se arrependido dos seus pecados e tenha seguido a Jesus. Tá certo? É isso aí. Vamos lá então, vamos continuando? Continuando o texto aqui. Continuando, diz assim, né? Verso 25 do 29 de Deuteronômio. Então se dirá: por que desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com eles quando os tirou do Egito? E se foram e serviram outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que eles não lhes havia designado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. O Senhor os arrancou com ira da sua terra, mas também com indignação e grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então veja, né? Muitas vezes esse versículo é usado fora do contexto. E o contexto é aqui: Deus revelou para vocês cumprirem. Né? O que Deus mostrou, mostrou. E nós temos a obrigação diante de Deus de cumprir os mandamentos de Deus. Tá certo, gente? Então, tomemos cuidado aí com as tentações da vida. Vamos lá? Moisés chama a atenção do povo para os perigos dos cultos que tinham visto entre as nações. Eles deveriam atentar para a loucura e abominação do culto idólatra e se lembrar que os deuses das nações nada podiam fazer por aqueles que se prostravam diante deles. Eram apenas pedra e madeira moldada pelas mãos dos homens. Eles levavam seus adoradores a ações degradantes, como a prostituição e o sacrifício humano. Servir a deuses, assim, seria um castigo para Israel, tá certo? Mas eles também não deviam se deixar atrair pelo ouro e pela prata associados a esses cultos. A riqueza material visava mascarar a pobreza espiritual da idolatria. E ela faz isso com os corações fracos, pois a cobiça do homem é despertada pelas riquezas, né? Por isso, Jesus exortou seus discípulos a não acumularem tesouros sobre a terra. Ele afirmou que não podemos servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 19 e 24. Ele ensinou que o nosso coração estará onde estiver o nosso tesouro. Mateus 6, 19. Né? A minha última devocional para o conselho lá, e compartilhei aí no grupo da congregação também, foi sobre esse texto, né? Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem corrói, e onde os ladrões minam e roubam, né? E aí por diante. Vamos lá. E que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas tornam infrutífera a palavra semeada, né? Vamos ler esse texto, Mateus 13, 22, né? Que a gente vai passando todos os textos. Vamos lá, pessoal, já estamos nos aproximando do final aí, tá bom? Mateus 13, 22. O que é que diz? Olha lá. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então temos que tomar o cuidado, né? De não deixar que as coisas do mundo sufoquem o ensinamento da palavra em nossas vidas, tá certo? Quando você tiver aí muito fascinado com as coisas do mundo, vai, entra no teu quarto e ora. Pede misericórdia para Deus,
tá bom? Se alguma coisa tem chamado muito a sua atenção, olha, isso é legal, olha, e tá te tirando dos caminhos do Senhor, para com isso, irmão, né? Vai orar, pede para que Deus livra você dessa tentação aí, porque essas coisas acabam nos tirando dos caminhos do Senhor, tá certo? Então vamos continuar aí. Israel tinha de estar atento a tudo isso e não deveria permitir que alguém se deixasse seduzir pelos deuses desse mundo e gerasse erva venenosa e amarga entre eles. Não haveria qualquer possibilidade de alguém pensar que poderia se lançar ao pecado e sair ileso. Nós já lemos isso lá em Deuteronômio 28, 19, 29 e 19. Deus cumpriria os termos da aliança e traria sobre o pecador as maldições anunciadas. Os termos são fortes. Fumegará a ira do Senhor. O Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos para a calamidade. É interessante, né, irmãos? A coisa de Deus é séria, a palavra de Deus é séria. Então, quem não cumprir vai estar debaixo dessa ira. Não é? Falando à Igreja Presbiteriana do Bom Pastor sobre a Páscoa essa semana, nós vimos o quanto a cruz ela lança um sinal, né, do juízo de Deus, né? Deus trará juízo sobre a humanidade, assim como ele trouxe juízo sobre o seu filho na cruz, né? Aquelas pessoas que não crerem no sacrifício de Cristo estarão debaixo do juízo de Deus. E o juízo de Deus é coisa séria, né? Por isso essa mensagem forte do Deuteronômio. Aqui, né? Fumegará a ira do Senhor, o Senhor lhe apagará o nome debaixo do céu, o Senhor o separará de todas as tribos para a calamidade. Então perceba, né? É terrível coisa cair nas mãos do Senhor, né? Então que isso fique bem claro. Vamos lá. As futuras gerações ou as nações estrangeiras olhariam para as pragas e doenças que Deus lançaria sobre a terra e a terrível ruína que se seguiria e, impressionadas, perguntariam: por que fez o Senhor assim com essa terra? A resposta seria: porque desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com eles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. Que coisa, né? Já pensou as pessoas perguntarem, né, o porquê do nosso sofrimento e ter uma resposta como essa porque nós desprezamos ao Senhor? Que coisa forte, né? É importante notar que o derramamento da ira divina e a execução do juízo não cancelam a aliança. Aí já entra a misericórdia de Deus. Apesar de tudo o que Deus promete, né, a maldição que cai sobre a pessoa que desrespeita a aliança de Deus, ainda assim Deus sempre está com a mão estendida. Sempre. Se houver arrependimento, Deus pega essa pessoa, tá certo? Deus, ele resgata essa pessoa, né? Não importa o que ela fez, não importa quanto tempo ela passou no pecado. O importante é que ela se arrependa de coração e ela se volte a Deus. Vamos lá. De fato, é importante notar que o derramamento da ira divina e a execução do juízo não cancela a aliança. De fato, são um cumprimento dela. Muitas pessoas, diante da disciplina do Senhor, ou mesmo diante de dificuldades e lutas pessoais, questionam o amor de Deus ou se perguntam se foram abandonadas por Ele. No entanto, Hebreus nos lembra que a disciplina é fruto do amor divino. Tá certo? Hebreus 12:6. Né? Deus corrige ao filho que ama. É um fruto do cuidado do Senhor para que seu povo seja santo e maduro. Somos marcados pelo pecado e pela tendência de nos afastarmos do amor de Deus e de seus caminhos. Por isso, ele nos faz exortações quanto à condenação que nossos pecados merecem e nos faz provar o gosto amargo da sua ira. Com isso, ele nos desestimula a continuar no pecado e promove em nós um desejo pela santidade. Aqueles que insistem nesse caminho se perdem, como aconteceu com Judas, para que se cumprisse as escrituras, né? Então, por que Pedro ele foi salvo e Judas não foi salvo? Porque Pedro se arrependeu e Judas não. Judas permaneceu com seu coração amargo a ponto de tirar a sua própria vida, tá certo? Pedro não. Pedro chorou, Pedro se humilhou, Pedro se arrependeu e continuou servindo ao Senhor. Bom, mas
Os que se arrependem encontram em Jesus o caminho da reconciliação. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Então, irmão, sempre vai ter uma porta aberta, tá certo? Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Também ali no sermão da Páscoa, que Deus nos deu o privilégio de falar à Igreja do Bom Pastor, nós mostramos que ali na cruz, né, Jesus prova o grande amor, a grande disposição de Deus em perdoar. Jesus perdoou um dos ladrões que lançava injúrias contra ele. Os dois lançaram injúrias contra Jesus, né? Mas em dado momento, um se arrepende e pede para Jesus Cristo aceitar. E Jesus Cristo aceita. Um dos centuriões que estão ali crucificando a Jesus Cristo, ele reconhece que verdadeiramente esse era filho de Deus. Então nós vemos com tudo isso o quê? O amor de Deus, a disposição de Deus de perdoar o pecador. Tá certo? Então abra aí sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19. Bom dia, Neuza Souza. Neuza está conosco. Deus abençoe, Neuza, você e sua casa, viu? Feliz Páscoa. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Tá certo? Então nós vemos aí a disposição, a ternura de Deus, o amor de Deus pelo pecador. Tá bom? Nós sempre teremos, enquanto houver vida, enquanto houver chance, nós sempre teremos uma porta aberta, né? Como o filho pródigo, né? Que foi lá, pecou, fez tudo de errado, mas em dado momento ele caiu em si e disse assim: olha, eu vou ter com meu pai. É assim que a gente tem que fazer, tá certo? Se você me ouve nesse estudo, se você conhece alguém que está nessa condição de rebeldia com Deus, saiu, gastou, pecou, fala para ele. Fala para ele que Deus está com a porta aberta. Deus ainda pode lhe perdoar. Basta ele se arrepender dos seus pecados e se converter e voltar para Deus. Tá certo, meu irmão, minha irmã? Deus é assim. Ele é rigoroso, né? Ele é rigoroso, mas ele é amoroso. Deus é amor. Tá certo? Vamos lá, continuando. Moisés encerra esse trecho lembrando que os caminhos do Senhor são misteriosos e há muitas coisas bem além de nossa capacidade de compreensão. Mas por meio da aliança, Deus nos revela sua vontade e seus propósitos e nos dá suficientes recursos para vivermos de modo útil e agradável a Ele. Nós e nossos filhos, como parte do povo de Deus, recebemos nas Escrituras a instrução necessária para crer e confiar em Jesus e para obedecer aos seus mandamentos. Amém? Bom, vamos então, nós estamos estudando a revista, né? Sobre o Pentateuco, que é a última lição. Nós vamos começar outra revista semana que vem, né? Quem quiser a revista e acompanhar conosco, se dispor a acompanhar as aulas que nós vamos dar online aí até a igreja poder voltar, embora o ministro Cássio Nunes já deliberou aí que as igrejas podem se reunir, né? Vamos esperar um pouco, mas nós vamos oferecer a revista. Essa revista nova aqui é o estudo das 7 cartas do Apocalipse, tá certo? Então, quem quiser aí, coloca o nome aí que quer e depois me passa o endereço aí, se não é da congregação, a gente vai fazer chegar essa revista até você. Tá bom? Sem nenhum custo. Vamos lá. Amém, Marizene. Louvado seja Deus, tá bom? Vamos lá, então. Nós vamos ao outro ponto agora da revista. Ponto 4. Busquem sempre a misericórdia de Deus, né? Deuteronômio 30, do 1 a 10. Então, a exortação ali no último sermão, no último discurso de Moisés, de que o povo deveria recorrer à misericórdia de Deus. Sempre, sempre, né? Aquilo que nós já estamos falando aqui, né? Então, o 30, do 1 ao 10, diz assim:
Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordardes delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, ou seja, se é que vai lançar é porque eles pecaram já, né? E tornares ao Senhor teu Deus, olha lá, e tornares, tem que ter a conversão também. Tu e teus filhos e todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. Olha lá, Deus mudando a sorte. E se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus. Aí ele vai usar uma hipérbole, né? Uma hipérbole. Hipérbole é uma linguagem impossível de acontecer. Ela é tão grande, né? Ainda que eles estejam no céu, né? Deus ainda assim vai trazê-los, né? Dizendo assim que não há limite para Deus, para o perdão de Deus. É isso que significa esse versículo. Não há limite para Deus trazer de volta. Algumas pessoas nos perguntam assim, durante o meu ministério, pastor, olha, eu tenho uma pessoa assim que eu conheço, que ela se desviou do evangelho, e ela fez tudo, né, tá no mundo, e se desviou, e fez coisas erradas, e fez coisas muito erradas. Há esperança ainda para essa pessoa? Sim, sempre há esperança. Se ela estiver viva, né, e se ela se arrepender dos seus pecados, se ela se voltar a Deus, há esperança. Deus aceita essa pessoa de novo. Tá certo, gente? Não existe pecado que seja tão grande que Deus não possa perdoar. Como não existe também pecado tão pequeno que não possa ofender a santidade de Deus. Todo pecado ofende a santidade de Deus. Mas Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão amoroso, que não há pecado tão grande que ele não perdoe, desde que a pessoa se arrependa e se converta de novo a Deus. Continuando aqui, o texto, né? Verso 5. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Vejam que todas essas bênçãos é depois da pessoa ter pecado e voltar novamente. Deus não faz acepção de pessoas, né? Um crente que está na igreja, ele não é melhor do que aquele que saiu e voltou. É a parábola do filho pródigo. Lembram-se que o filho que estava com o pai, ele se ressentiu, dizendo assim, poxa, eu estou aqui, nunca, sempre te servindo. Mas é justamente o que o pai fala para o filho. Fala assim, olha, tudo que eu tenho é teu. Né? Não precisa você ficar assim. Agora, teu irmão estava perdido e voltou, por isso eu estou dando uma festa. Então, há festa para aquele que realmente se converte. Né? Mas Deus ama a todos igualmente. A todos igualmente, sem distinção. Tá bom? Continuando aqui. Verso 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Bom, lembrando que a circuncisão aqui era o objeto, né? O objeto não, a marca de que a pessoa era salva. Né? Essa marca era feita nos homens, no órgão genital masculino, mas Deus está falando aqui de circuncidar o coração, ou seja, os crentes verdadeiros recebem uma marca de Deus no coração e Deus sabe quem é a dele. Né? Quem é dele? Tá, no Apocalipse a gente vai ver que os crentes na volta de Cristo receberão uma marca na fronte, uma marca, né, escrita lá que identifica ele como crente. Né? Então é interessante essas marcas que Deus põe no crente para mostrar que ele é de Deus, né? Uma posse de Deus, né? Lá em Apocalipse, nas epístolas de Pedro, fala que nós somos comprados por precioso sangue, nós somos propriedade de Deus. Vós sois povo eleito, né? Propriedade exclusiva de Deus, tá certo? Continuando, verso 7. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores, para te perseguirem, que te perseguiram, né? O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram.
De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos nesse livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha perdido, quando ele se afastou do Senhor, o Senhor vai dar de volta. Vai abençoar sua casa, seu trabalho, seus filhos, seus animais. Então, vejam, a bênção do Senhor vai vir completa, o pacote vem completo, tá certo? Para aquele que se arrepender, mesmo que ele tenha saído da igreja, mesmo que ele tenha se afastado de Deus, mesmo que ele tenha deixado a Deus e ido para o mundo. Se ele se converter, ele vai receber todas as bênçãos, igualzinho um filho. A mesma coisa aconteceu na parábola do filho pródigo. O pai mandou colocar um anel, uma sandália, porque esse era o estado de um filho. Mesmo que ele tivesse feito coisa errada, mas agora ele tinha se arrependido e tinha voltado para o pai. Então ele é digno de receber aquilo que o outro filho que nunca saiu de casa tem, todos os benefícios. Tá certo? É assim que Deus nos ama. Maravilhoso, né, irmãos? Maravilhoso. Então, continuando aqui, vai dizer o seguinte: a segunda parte do último discurso de Moisés trata das garantias de misericórdia. Por mais que fosse incentivado a obedecer a Deus para o seu bem, e por mais que tenha experimentado as amargas consequências dos seus pecados, a persistência do pecado no coração do homem tornava negativo o prognóstico do povo de Israel. Com o tempo, o povo se afastaria do Senhor e expulso da terra seria espalhado entre as nações. Essa suprema maldição pareceria o fim da história de Deus com o seu povo. Entretanto, o amor gracioso de Deus ainda poderia nos surpreender com a continuidade do caminho da redenção. Moisés anuncia que o povo tornaria a se lembrar da palavra de Deus, da aliança que fizera com o Senhor e do grande privilégio que tivera de ser chamado de povo de Deus. A semente pactual, agora lançada no Pentateuco, que parecia ter morrido, voltaria a brotar e produzir seus efeitos. Não por acaso, um dos últimos versos de Malaquias exorta a nos lembrarmos da lei de Moisés. Malaquias 4:4. Tá bom? Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Mateus 24:35. Jesus falou isso. Ezequiel foi instruído a proclamar a palavra a ossos secos, para que pudessem reviver. Ezequiel 37:1-14, nós vemos lá, né, aquela passagem maravilhosa que Deus ressuscita os ossos secos, ao Espírito do Senhor ressuscita os ossos secos. É justamente isso, né? Uma parábola, né? Uma profecia que fala sobre o povo de Israel, que Deus sempre sustenta eles. E o povo de Deus, a igreja, né? Quem é de Deus, né? Sempre será sustentado pelo Espírito de Deus, sempre será revivificado pelo Espírito de Deus. Aos homens mortos, a vida de Deus é comunicada por meio das Escrituras. Ela é o meio de graça fundamental. Sem ela, não há verdadeiro conhecimento de Deus e daquilo que Ele fez em Cristo para a nossa salvação. Irmãos, estamos chegando ao final. Tá bom? Então, nós não vamos... Eu peço que vocês acabem de ler a revista aí. Quem tem a revista, né? Infelizmente, quem não tem... mas eu não vou me delongar muito. Hoje à noite nós temos o culto aqui na Quarta Igreja, o reverendo Francisco que prega. Eu preguei semana passada e hoje ele vai trazer uma palavra, eu creio, sobre a ressurreição, sobre a vitória de Cristo sobre a morte. Não percam, tá bom? Às 18 horas e será transmitido pelo o canal da Quarta Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo. Mas nós também compartilhamos esse canal aqui, de forma que você pode assistir aqui também pela congregação, ou nós compartilhamos no WhatsApp do grupo da Congregação Presbiteriana do Alvarenga. Então não percam também, cultuem a Deus conosco, tá bom? Pessoal, em suma, é isso aí, né? A redenção prometida, as exortações e o cuidado com as tentações de querer imitar o que o mundo faz, mas se ainda isso acontecer, né,
Que não aconteça, em nome de Jesus que não aconteça, mas se acontecer, a disposição de Deus ali, a mão estendida de Deus para nos perdoar os pecados e nos receber novamente. Amém? Então essa é a nossa aula de hoje. Paramos por aqui, porque sabemos que hoje é um domingo especial, né? Muitas pessoas estão reunidas com seus familiares aí e acabam se juntando no almoço para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira Páscoa, né? É a morte, mas a ressurreição, a vitória sobre o pecado. É justamente o que aconteceu em semelhança lá quando Israel saiu do Egito, fugiu daquele lugar de pecado, né? Antes imolou o cordeiro, comeu com a família e saiu, e Deus tirou aquele povo daquele contexto de escravidão. Amém? Bom dia, Zete. A Zete está conosco também, a Zete Sampaio, né? Nossa seguidora fiel. E Deus abençoe, feliz Páscoa, Deus abençoe sua casa, o seu lar aí, Zete, também, todos vocês. Tá bom, irmãos? Ficamos por aqui então. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Uma feliz Páscoa a todos vocês. E quem puder, esteja conosco à noite, né, no culto que será transmitido ao vivo pela Quarta Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo e também pela Congregação Presbiteriana do Alvarenga, que nós fazemos parte. Deus abençoe a Taíde. Obrigado pelo incentivo. Que Deus seja honrado para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe o lar de vocês. Fiquem com Deus, irmãos. Tenham um ótimo domingo, uma ótima Páscoa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a Laerte. Estamos orando por você sempre. Fiquem com Deus. Vamos lá.